Você já sentiu o peso de algo que fez e que desejava poder desfazer? Aquela culpa que não sai da mente, aquele arrependimento que parece grudar na alma. Todos nós já estivemos lá, diante do espelho da própria consciência, tentando entender como chegamos tão longe de quem queríamos ser. O Salmo 51 nasceu exatamente desse lugar. Foi escrito por Davi, o homem segundo o coração de Deus, logo após o seu maior erro, o adultério com Batseba e a morte de Urias. Mas o que torna esse salmo tão poderoso não é a queda de Davi, é o arrependimento que o levanta. Ele não tenta se justificar, não joga a culpa em ninguém, não se esconde atrás de máscaras. Ele se ajoelha diante de Deus e diz: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade." Essa é a oração de quem entendeu que o problema não está só no que fez, mas no que o coração se tornou. Porque o pecado não é apenas uma atitude errada, é um afastamento da presença. E a distância de Deus sempre dói mais do que qualquer castigo. O Salmo 51 é o mapa do retorno, é o caminho do pecador que não aguenta mais fugir. É o pedido de quem não quer só perdão, quer transformação. Davi não pede apenas para ser limpo, ele pede para ser recriado. Ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." Talvez você esteja ouvindo isso e se reconhecendo. Talvez tenha erros que ninguém conhece, palavras que você queria apagar, atitudes que te envergonham até hoje. Mas o mesmo Deus que perdoou Davi continua ouvindo corações quebrantados. E ele ainda transforma culpa em graça, ruína em recomeço, lágrimas em canções novas. Hoje vamos caminhar juntos por dentro desse salmo, verso a verso, e descobrir que nenhum pecado é maior que a misericórdia de Deus. Porque quando o coração se rasga em arrependimento verdadeiro, o céu se abre em perdão. Antes de continuarmos, quero te fazer um convite, não apenas para interagir, mas para participar espiritualmente desse momento. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, se há algo em seu coração que precisa ser restaurado, deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto é uma forma de dizer: "Senhor, eu estou aqui. Cria em mim um novo coração." Cada curtida ajuda essa oração a alcançar outras pessoas que também estão pedindo por um recomeço. E escreve nos comentários com fé e humildade: "Cria em mim um coração puro, ó Deus." Essa foi a oração de Davi, e hoje pode ser a sua também. Quando você escreve isso, você está abrindo espaço para o Espírito Santo agir. É como plantar uma semente de restauração dentro da sua própria alma. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no Despertar com Deus, se inscreva agora e ative o sininho. Aqui nós oramos juntos todos os dias. E Deus tem usado cada palavra para curar, renovar e reacender a fé de muita gente. Você não chegou até aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe porque hoje é o dia em que Deus quer restaurar o seu coração. Existem momentos na vida em que não dá mais para disfarçar. A máscara cai, as desculpas acabam e o peso do erro se torna insuportável. É nesse ponto que o Salmo 51 começa, não no altar da vitória, mas no chão do arrependimento. Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, estava em ruínas. Ele havia caído, e não por acidente. Sua história com Batseba é uma das páginas mais dolorosas da Bíblia. Ele cobiçou, adulterou, mentiu, manipulou e, por fim, mandou matar um homem inocente para esconder o próprio pecado. Era o auge do poder e o abismo da alma. Mas então, Deus enviou o profeta Natã, e com apenas uma parábola, Natã colocou um espelho diante de Davi. De repente, o rei enxergou a si mesmo, e tudo o que ele havia tentado esconder explodiu por dentro. Não era apenas o peso de um erro, era o colapso de um coração que se afastou do Criador. Davi então escreve: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias." Salmo 51, 1. Ele não pede justiça, pede misericórdia, não se defende, se entrega. E essa é a primeira lição do Salmo 51. A restauração começa quando paramos de justificar o pecado e começamos a confessá-lo. Davi entende que o pecado não é apenas uma ação errada, mas uma doença espiritual que contamina o coração. Por isso ele clama: "Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado." Ele sabe que precisa de mais do que perdão, precisa ser limpo por dentro. Porque o problema do pecado não é só o que ele causa, mas o que ele se torna dentro de nós.
culpa, medo, vergonha e distância. E o que mais dói não é a consequência, é o silêncio de quem perdeu a comunhão com Deus. Davi diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Isso é profundo. Ele não foca em Batseba, nem em Urias, nem nas circunstâncias. Ele entende que, no fim, todo pecado é, antes de tudo, uma ferida contra Deus. E é por isso que só Deus pode curá-lo. Quantas vezes tentamos nos limpar sozinhos? Tentamos ser melhores, fazer o bem, compensar o erro, mas a alma continua pesada, porque a cura não vem do esforço, vem da rendição. O Salmo 51 é o retrato de um homem rendido, um homem que perdeu tudo, mas recuperou o essencial, a presença. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui, Davi reconhece que o problema não está apenas nos atos, mas na natureza humana. Não é algo que ele fez, é algo que ele é. E só o Criador pode recriar o que foi corrompido. Por isso ele ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. A palavra cria vem do hebraico bara, o mesmo verbo usado em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso significa que Davi não está pedindo uma reforma interior. Ele está pedindo uma nova criação. Ele quer nascer de novo. Esse é o coração quebrantado que Deus não rejeita. Aquele que não tenta consertar o pecado, mas o entrega completamente. Aquele que entende que o perdão não é um direito, é um milagre. Davi não pede posição, coroa ou glória. Ele pede algo muito mais precioso. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele poderia viver sem o trono, mas não sem a presença. E aqui está a grande diferença entre culpa e arrependimento. A culpa chora pelo que perdeu, o arrependimento chora por quem feriu. Deus vê esse coração despido e o acolhe, porque a graça sempre se inclina para quem se humilha. O Salmo 51 mostra que o lugar mais alto que um ser humano pode chegar é o chão da humildade. É ali que o céu desce. Talvez hoje você também esteja nesse lugar. Talvez tenha feito algo que te persegue, dito algo que te pesa, ou vivido algo que te afastou da presença. Mas o mesmo Deus que restaurou Davi ainda está disposto a restaurar você. Ele não se cansa de recomeços. E quando você se dobra diante dele, ele levanta o que ninguém mais pode levantar, o teu espírito. Se essa palavra está tocando sua alma, escreva nos comentários: Senhor, cria em mim um coração puro. Essas palavras são o início de uma restauração real. O arrependimento verdadeiro nunca termina na dor, ele termina na renovação. E é isso que o Salmo 51 nos revela. O mesmo coração que chorou o pecado, agora aprende a cantar a graça. Depois de confessar, Davi começa a pedir algo extraordinário. Ele não quer apenas ser perdoado, ele quer ser transformado. Ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O hisopo era uma planta usada nos rituais de purificação em Israel. Com ela, o sacerdote aspergia o sangue do sacrifício sobre o pecador, símbolo de que ele havia sido limpo diante de Deus. Quando Davi menciona o hisopo, ele está dizendo: Senhor, eu não quero apenas o perdão, eu quero o teu toque. Purifica-me com o teu sangue, com a tua presença, com a tua graça. Ele entende que o perdão não é apenas o fim da culpa, é o início de uma nova vida. E é isso que muitos ainda não percebem. Deus não quer apenas apagar o passado, ele quer escrever um futuro diferente. Davi clama: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Que frase forte, os ossos que tu quebraste. É como se ele dissesse: Senhor, o teu juízo me quebrou, mas agora o teu amor pode me reconstruir. O arrependimento não é destruição, é reconstrução. É Deus quebrando o orgulho para refazer o coração no formato da graça. E então vem o clímax espiritual do Salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa é uma das orações mais poderosas de toda a Bíblia, porque Davi não pede uma mudança de circunstâncias, ele pede uma mudança de essência. Ele quer um coração novo. Deus nunca desperdiça um coração quebrantado. Ele transforma arrependimento em renascimento. E a cada vez que o pecado tenta sussurrar: você falhou, Deus responde: eu já comecei de novo. Mas há algo ainda mais bonito no pedido de Davi. Ele continua: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
Essa frase mostra o verdadeiro medo de quem ama a Deus. Não é o medo da punição, é o medo da ausência. O maior castigo para uma alma que conheceu a presença é viver longe dela. Por isso, Davi não quer apenas ser aceito, ele quer sentir Deus de novo. E é exatamente aí que começa a restauração, porque a presença de Deus é o remédio para todas as feridas espirituais. Quando o Espírito Santo volta a encher o coração, a culpa perde a voz, o medo se cala e a alegria volta a florescer. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. A palavra torna mostra que a alegria já existiu um dia. Davi não está pedindo algo novo, ele está pedindo algo que perdeu. E talvez seja esse o pedido que o seu coração precisa fazer hoje. Senhor, devolve-me a alegria que o pecado roubou. A alegria da salvação é o sinal de um coração restaurado. Não é a alegria do mundo, passageira, dependente de circunstâncias, mas a alegria que vem de saber que Deus perdoou, aceitou e continua presente. É uma alegria que nasce do alívio da alma e da certeza da graça. O Salmo 51 mostra que Deus não apenas limpa o coração, ele o enche de propósito. Davi diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha que lindo! O mesmo homem que pecou agora quer ajudar outros a voltarem para Deus. A dor se torna ministério, a ferida se torna testemunho. Deus transforma o erro em mensagem. Isso é redenção. O pecado perdoado se transforma em instrumento de graça, e é assim que a restauração de Deus é completa. Porque ele não apenas apaga o passado, ele dá sentido a ele. O coração que um dia se afastou, agora canta de novo. E não é um cântico de quem venceu por mérito, mas de quem foi alcançado pela misericórdia. Davi entende que a verdadeira adoração não vem do sacrifício externo, mas da entrega interna. Ele escreve: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não rejeita quem se dobra, ele não se afasta de quem se arrepende, ele se aproxima. E quanto mais o coração se rende, mais o céu se manifesta. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te convidando a fazer o mesmo, a parar de tentar carregar sozinho o peso do passado e deixar Deus te recriar por dentro. Porque o arrependimento não é o fim, é o recomeço de quem encontrou a graça. E a graça sempre começa onde o orgulho termina. Se puder, encontre um lugar tranquilo agora. Feche os olhos, respire fundo e sinta: Deus está aqui. Não importa o que aconteceu, o que você fez, ou há quanto tempo carrega essa dor, o Senhor ainda te chama pelo nome. E hoje, Ele quer te lembrar que nenhum coração está quebrado demais para que Ele não possa restaurar. Vamos orar juntos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51. Senhor meu Deus, tu conheces as minhas falhas, as minhas quedas e as minhas tentações. Eu não venho diante de ti com máscaras ou desculpas, venho com o coração nu, cansado, mas ainda esperançoso. Tem misericórdia de mim, Pai. Apaga as minhas transgressões, não com tinta, mas com o sangue de Cristo, que purifica todas as manchas. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Senhor, eu te peço, lava-me por dentro, não apenas das ações erradas, mas dos pensamentos, das intenções, dos sentimentos que me afastaram de ti. Que cada lembrança do pecado seja substituída pela lembrança da tua graça. Que onde o erro tentou criar culpa, o teu amor construa perdão. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Toca-me com o teu hisopo espiritual. Deus, toca-me com a cruz. Que a tua presença me lave e eu volte a ser branco diante de ti. Não porque mereço, mas porque Jesus já pagou o preço. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Senhor, devolve-me o som da alegria, a alegria que o pecado calou, o riso que a culpa abafou. Restaura a minha paz e faz de novo brotar o júbilo da salvação. Mesmo que o Senhor tenha permitido a dor, eu creio, foi para me reconstruir. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus, não olhe para o meu erro, olha para o sangue do teu Filho, olha para o amor que cobre a minha vergonha e apaga de mim tudo o que me separa da tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor,
Cria de novo o que o pecado destruiu. Recria o meu coração, puro, limpo, sensível à tua voz. Tira de mim o orgulho, o medo, a rebeldia e o desejo de andar sozinho. Renova o meu espírito, para que eu não vacile mais diante da tua vontade. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Pai, não me deixes viver sem ti. A tua presença é tudo o que eu preciso. Sem ela nada tem sentido. Sem ela não há vida, não há luz, não há esperança. Permanece comigo, Espírito Santo, mesmo quando eu fraquejar, mesmo quando eu errar de novo, que a tua graça me encontre. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Senhor, devolve-me a alegria de ser teu, a alegria de acordar e saber que fui perdoado, a alegria de sentir a tua presença em cada pequeno detalhe da vida. E sustenta-me, Deus, porque sozinho eu não consigo permanecer. Sustenta-me com um espírito firme, disposto e fiel. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Faz da minha história uma mensagem. Que a dor que vivi sirva para curar outros. Que o perdão que recebi se transforme em palavra de consolo. Que a minha queda se torne testemunho da tua graça. Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Abre os meus lábios, Senhor, não para reclamar, mas para te adorar. Não para me justificar, mas para te glorificar. Que a minha voz seja um altar onde a tua presença habita. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eis aqui o meu coração quebrado e contrito. Não tenho o que oferecer além disso, e mesmo assim, tu o aceitas. Obrigado, Senhor, porque o teu amor não exige perfeição, apenas sinceridade. Obrigado porque o teu perdão não é um favor, é uma promessa cumprida. Hoje eu deixo o passado nas tuas mãos e recebo de ti um novo começo. Porque onde o pecado tentou escrever condenação, tu escreveste redenção. E onde havia vergonha, agora há graça. Onde havia medo, agora há paz. Onde havia distância, agora há presença. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva com fé nos comentários: Senhor, cria em mim um coração puro. E compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir o amor e o perdão de Deus novamente. Deixe seu like como ato de fé e se inscreva no canal Despertar com Deus. Todos os dias oramos juntos e Deus tem usado esse espaço para restaurar vidas, corações e propósitos. Lembre-se, a culpa não é o fim, é o ponto de partida da graça.